Cada dia a gente vê uma estratégia nova para uma rotina wellness, então é banho gelado, é suco verde, é meditação, é todas essas coisas. E parece até um ritual mágico, né? Mas o que será que funciona disso? E o que realmente você consegue fazer de uma forma muito mais prática no seu dia a dia. Quando a gente pensa num protocolo matinal que vai realmente fazer muito bem para o seu cérebro, para sua disposição e para sua energia, a gente vai principalmente trabalhar em respeitar algumas coisas. A primeira coisa é o pico de cortisol. De manhã a gente tem um pico natural de cortisol que é basicamente feito para que você acorde. Então o seu corpo ele vai aumentar essa produção de cortisol para fazer esse momento de você literalmente abrir os olhos, entender que é dia e tudo mais. Mas o grande problema é quando a gente usa esse pico de cortisol e junta com telas. Então, quando você abre o olho e vai ver um celular. E aí você começa a ter mais cortisol do que você deveria ter, porque indiretamente a tela vai te dar esse pico de cortisol, mas também o que você tá vendo na tela. Então, se você tá vendo a vida dos outros, tá se comparando, tá fazendo qualquer outra coisa da vida, vai piorar em vez de te ajudar. E aí, na verdade, como que a gente pode usufruir desse pico de cortisol? Toda vez quando você vai acordar, você vai se expor à luz solar de preferência. Se não tiver luz solar, você vai fazer na luz de casa mesmo, mas de preferência a luz solar. Pode ser uma janelinha, pode ser qualquer coisa. Por quê? Com essa luz solar, ela faz com que você usufrua melhor desse pico de cortisol e você une o útil ao agradável. Você faz com que seu corpo entenda realmente que o dia começou e que ele vai usar esse pico, vai subir e depois ele começa a reduzir normalmente. Porque nesse momento onde você regula esse relógio interno com a luz solar, você faz com que seu corpo entenda que ele pode trabalhar agora de uma forma organizada. Então, ele teve o pico de cortisol e lá pela tarde ele vai ter um pico de dopamina que é para você sinalizar que o dia tá acabando. Então, você faz com que ele regule mais facilmente. E aí, pensando também nesse relógio, o seu intestino ele também acaba tendo um relógio. Então, pensando no funcionamento normal intestinal, ele vai funcionar principalmente no período da manhã. Mas isso não significa que é você abrir o olho e comer alguma coisa, ou tomar um café preto que vai piorar tudo. Você pode esperar ingerir água, então 500 ml de água para você se hidratar dessa noite que você teve, mostrar para o seu intestino que tá tudo bem, e aí depois você faz uma refeição ali, uns 30 minutos, 40 minutos depois que você acordou, principalmente se possível, porque aí isso faz com que você também respeite o seu relógio intestinal. E aí a outra estratégia é você utilizar a dopamina a seu favor. Quando a gente fala da dopamina, ela não é o hormônio do prazer, ela é o hormônio da antecipação. Ou seja, ela já começa a ser produzida na hora que você está pensando numa meta futura. Então, nossa, eu quero correr uma maratona. Sua dopamina tá bombando, porque você colocou uma meta para atingir. Então, antes de qualquer coisa pela manhã, você pode fazer uma tarefa específica do dia. Então, montar ali uma lista de 3, 5 coisas que você precisa fazer. Não precisa ser uma lista eterna de 20 coisas, tá? Porque ainda vai produzir dopamina, não. Mas uma lista pequena, atingível, para você começar essa liberação de dopamina, porque você tem uma meta para aquele dia. Então, isso faz com que você também tenha mais energia para aquele dia inteiro, porque você precisa dar o check nessas metas que você se propôs. E aí você tem mais uma atração para o dia começar, então você tem um gás a mais. Então, resumidamente, o que você vai fazer de uma forma muito mais equilibrada para um protocolo matinal? Primeira coisa, você não vai pegar o celular quando você abrir o olho, tá? Depois você vai beber água, até os 500 ml se possível, em temperatura ambiente melhor ainda, e vai se expor à luz. Então você pode tomar essa água tomando sol também, não tem problema, não precisa tomar tudo de uma vez. Depois você vai fazer o seu café da manhã é importante sim, e a ordem também. Então você não precisa começar com café preto, tá? Você come primeiro as fibras, proteína e depois o seu café, porque aí senão você vai juntar cortisol com cortisol e tá bombando cortisol. Então, por exemplo, você pode fazer um ovo mexido com espinafre e comer com um pão depois, ou uma fruta. Você pode fazer uma vitamina, você pode fazer um iogurte proteico. Opções é o que não faltam. Mas tem que ter proteína no seu café da manhã. E aí, assim, você não precisa acordar às 4 horas da manhã e não precisa tomar banho gelado também, porque esse time eu ainda não sou. Tem seus benefícios? Tem, mas não é para todos. Então, se você quer aprender mais neurociência de uma forma muito mais simples, já se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!